Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, dando sequência ao nosso curso introdutório de renda fixa, né? Passando aí no vídeo anterior, nós vimos a respeito dos principais títulos, de como funciona, na verdade, o mercado de renda fixa, né? Os indicadores, pré-fixado, pós-fixado, né? O que eu tenho de risco, né? Enfim, de uma forma geral, nós vimos como funciona o mercado de renda fixa e a partir de agora a gente vai começar a ver em específico os investimentos, uma parte mais prática, né? A gente não vai perder muito tempo explicando como é que é uma estruturação de um título de renda fixa, mas sim ver quanto custa, qual o meu risco, qual o meu retorno, o vencimento, se tem carência, se não tem, tá? Então nós vamos iniciar aqui com uma das aplicações mais conhecidas aí do mercado de renda fixa, que são os CDBs, né? Na prática, um CDB é um instrumento de captação dos bancos com o objetivo de financiar suas atividades. Então eu empresto dinheiro para o banco e o banco me retorna em juros, né? Praticamente todas as pessoas aí que já tiveram alguma aplicação no banco ou mesmo em corretoras já investiu em CDB, tá? As características do CDB: ele tem liquidez diária após um período de carência, né? Não são todos os CDBs que têm carência. Só para relembrar o que é carência, é o período mínimo que eu posso ficar com o investimento para depois resgatar. Vamos supor que eu contrate um CDB de 2 anos e a carência seja de 6 meses. Então, 2 anos, que é o vencimento, é o máximo que eu vou poder ficar, e 6 meses é o mínimo que eu vou poder ficar antes de resgatar, tá? A maioria dos CDBs hoje que são, principalmente esses CDBs com vencimento maior, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, e boa parte deles distribuídos por corretoras, eles não têm carência, né? Mas para CDBs com vencimento mais curto, como por exemplo o CDB de resgate diário, a carência vai ser diária. Uma ampla rede de emissores, né, de bancos emissores. A gente acompanha mais de 40 tipos de emissores bancários que emitem CDBs, né? Tem desde os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, bancos menores como ABC, Banco do Paraná, enfim, né? Quase todos os bancos aí têm como forma de captação emitir CDBs. Geralmente é indexado ao CDI, né? E o prazo em torno de 2 anos. Isso aqui é uma média que a gente pega, né? Normalmente são indexados ao CDI, a maioria deles, mas também existem os CDBs que são pré-fixados, né? E os CDBs que são atrelados ao IPCA, aqueles que pagam IPCA+, né? A aplicação é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos e o produto é registrado na CETIP em nome do investidor. Então, se por exemplo eu comprar através de uma corretora, e a corretora tem que deixar esse CDB registrado lá no meu nome na CETIP. Então eu consigo acompanhar tanto pela CETIP quanto pela página lá da corretora os meus títulos, tá? Eu peguei aqui como exemplo, como a gente já vinha vendo, eu peguei uma lâmina da XP. Tá? Claro, cada corretora lá vai ter a sua lâmina, né? Eu peguei aqui como exemplo essa da XP. Eu gosto muito que ela é bem simples de trabalhar. Existem os aplicativos de renda fixa também, que são bem bacanas para ver as taxas, né? Obviamente, como eu sempre falo, a gente tem um contato com as corretoras, principalmente, porque às vezes as taxas que as corretoras oferecem aqui é uma e lá no sistema da corretora é outra. Às vezes a gente consegue até pegar uma taxa maior, então é importante a gente barganhar em relação a isso, tá? A maioria dos CDBs que vão ter aqui são de bancos médios, né? Obviamente tem aqui da Caixa, tá? Tem da Caixa, qual que tem outro? Tem bancos bons aqui, ABN, Fibra, Morgan Stanley aqui, né? Mas normalmente as taxas que nós conseguimos nas corretoras vão ser muito maiores do que as taxas nos bancos, né? Até porque o poder de negociação de uma corretora aí com 100, 200, 300 mil clientes acaba sendo muito maior, tá? Então vamos pegar aqui como, por exemplo, aqui, ó, aqui tem os emissores, olha a quantidade grande de emissores que tem aqui, Agiplan, BMG, Daicoval, Fibra, Indusval. Tem um mínimo, né? A maioria deles aí a partir de 5 mil, mas tem algumas aplicações aqui a partir de R$1.000. Eu já consigo colocar
valores. E aqui tem os prazos, ó, 90 dias, 180 dias, 360 dias. Esses aqui eles não têm carência, então ele é indicado como sem liquidez, como está escrito aqui. Ó. E quanto maior, normalmente maior o prazo, maior a taxa, né? Que é o que a gente fala que é o cuidado que eu tenho que ter. Tá? Porque se eu pegar, por exemplo, esse aqui, ó, uma taxa de 121% do Banco Pan, que é da Caixa, né? 121% do Banco Pan para 1.440 dias, eu só consigo resgatar daqui a 1.440 dias. Né? Esses mais longos aí tem uma vantagem. Se eu abrir mão dessa questão da liquidez muito grande, principalmente em relação a poupança, nem se fala, mas em relação a fundos de renda fixa. Né? Qual é o fundo de renda fixa aí que vai me pagar 121%? Né? É complicado. Tá? Então, para quem quiser abrir mão dessa questão da liquidez, porque normalmente os fundos aí, nos piores dos casos, são 30 dias, 32 dias, o CDB é uma boa opção. Esse aqui é atrelado ao CDI, né? Ele paga 121 do CDI, 117,5 do CDI, 110 do CDI e os mais curtos aqui, 103, 101, 104. Né? Vale a pena sim comparar com o que vocês têm no banco, né? Eu brinco, eu dou o dedo pequeno aqui que no banco não vai conseguir bater essas melhores taxas, tá? Aqui tem os CDBs com liquidez, né? Essas aqui são com liquidez de um dia. Eu peço num dia, no outro dia, o dinheiro está na minha conta. É ideal para aquelas aplicações de curtíssimo prazo, fluxo de caixa da empresa, né? São aplicações que eu vou conseguir até 100%, às vezes 101% do CDI, tá? Que nem esse do Banco Pan aqui, ó, 100% do CDI para R$5.000. A mesma coisa, vai lá no banco, né? E vê se o gerente vai conseguir uma taxa igual essa aqui. Ó, esse do Topázio aqui é um exemplo, a liquidez só após 180 dias. Ó. Então ele paga 104, então ele tem claro, ele vai ter um prazo máximo lá para ficar com esse CDB, mas ó, a partir de R$1.000 eu já consigo 104, só que eu tenho que esperar pelo menos 6 meses aí para poder fazer o resgate de parte do valor também ou do valor integral. Posso fracionar isso, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, esse aqui são os CDBs pagando IPCA+. Tá? BMG Fibra Original. Hoje, esse dia aqui tava com poucos emissores. Tá? Então eu tenho aqui, ó, R$5.000 o mínimo deles, IPCA mais 3,2 para 360 dias, IPCA mais 4,35 para 720 e assim por diante. Né? O que vale a pena? Às vezes, para quem não quer ter a volatilidade ou quer ter uma rentabilidade maior que dos títulos públicos. Né? Porque tem vencimentos mais curtos que os títulos públicos, principalmente esses títulos IPCA+. Né? Eu me protejo contra a alta da inflação e normalmente aqui a parte fixa, né? Já que o IPCA é o mesmo para todo mundo, a parte fixa vai ser maior do que os títulos públicos. Tá? Então tem aqui ó, IPCA mais 5,8, IPCA mais 6,3, IPCA mais 6,75, esse aqui para 1.880 dias. Tá? Deixa eu ver se tem pré-fixado. E finalmente os pré-fixados. A mesma coisa, né? Daqui a um pouco eu quero comprar um título pré-fixado, mas não quero expor o meu dinheiro lá na volatilidade dos títulos públicos, a marcação a mercado. Ou eu quero prazos mais curtos. Olha esse aqui, ó, de 2 anos, ó, pagando 9,57 do Banco Original. Ou esse do BMG aqui, 8,96. 900 dias, 9,93. Né? Então, claro, essas taxas elas variam todos os dias. Né? Inclusive, quando a gente faz o nosso relatório lá na Capitalizo, a gente pega uma média. Mas na hora da montagem de carteira depende do dia. Às vezes tem banco que está dando uma taxa maior, às vezes menor, varia, né? Às vezes varia dentro do mesmo dia, às vezes até acaba o estoque de um determinado banco, tá? Então é bem tranquilo em relação a essa questão de aplicação no CDB, né? A maioria deles, como eu falei, é atrelado ao CDI, como nós podemos ver nesses exemplos aqui, né? Mas também eu posso comprar pré-fixados e aqueles IPCA+. É muito fácil a parte operacional, tem a conta na corretora, eu mesmo posso ir lá entrar no sistema e comprar o meu CDB, tá? Ou então, se eu tenho um assessor lá na corretora, eu posso pedir, ele pode liberar, eu posso liberar e ele fazer essa compra para mim, mas é super simples mesmo de fazer
essas aplicações, né? Como eu comentei, vale a pena olhar os pré-fixados e os IPCA+, se eu quiser ter uma rentabilidade melhor do que os títulos públicos sem ter volatilidade num prazo menor, e as aplicações aí atreladas ao CDI são as mais conhecidas, as mais famosas, até porque normalmente paga uma taxa maior do que nos fundos de investimento, principalmente os referenciados DI, só que eu tenho que ver em relação a sempre essa questão do resgate, porque os que pagam mais são os que têm o resgate mais longo. Mas é uma aplicação bem interessante, né? Principalmente nesses títulos de bancos que são distribuídos por corretoras. Tá certo, pessoal? Se vocês ficaram com qualquer dúvida aí, é só entrar em contato. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.